Meu nome é Gabriel, eu faço parte do Prato Verde Sustentável, eu sou um dos educadores da equipe. Além de trabalhar na horta da sede do Prato Verde, eu também trabalho com educação ambiental nas hortas que a gente tem em outras escolas. Então tudo que é fora do prato eu também cuido de horta. E hoje a gente vai fazer um passeio aqui na nossa trilha agroecológica, que é um convite ao contato com a natureza e entender também as tecnologias que estão ligadas ao meio ambiente no nosso território. Então vai ser um tour completo. A nossa trilha começa aqui no biodigestor. Quando a gente fala do biodigestor, é uma forma da gente cuidar dos nossos resíduos orgânicos, né? A gente entende com todo o lixo que a gente tem na nossa casa, a gente separa o reciclável, o orgânico, que geralmente é o resto de comida, casca, e o rejeito, que é aquilo que não tem jeito. Então, papel usado, fralda, assim, o que não dá para realmente reciclar ou reutilizar. Então a gente usa o biodigestor de uma forma de todo o resíduo orgânico ser destinado a essa ferramenta que na decomposição dessa comida que vai ali dentro, as bactérias liberam um gás, que é o gás metano. E esse gás consegue ser canalizado e alimentar a boca de fogão. Então é uma tecnologia que a gente consegue aproveitar o que seria jogado fora e ainda ter gás de cozinha. Essa etapa aqui é da aquaponia, onde a gente consegue criar peixe e ao mesmo tempo produzir alimento. É um sistema onde a água vai circulando. O cocô do peixe é o adubo para as plantas. Então a água que passa no tanque do peixe passa nas plantas e assim a gente consegue criar peixe e produzir comida nessas esteiras aqui. Então a gente consegue plantar em diversidade aqui. A gente tem escarola, alface mimosa, espinafre, a gente também tem hortelã, alface romana. E nessas esteiras que a água do peixe passa, então ela está num plano inclinado onde a água consegue circular na raiz de cada planta. Assim ela consegue absorver os nutrientes e crescer. Então aqui a gente tem mais ou menos umas 400 plantas. Aqui dentro onde a magia acontece, a gente tem um tanque de 10 mil litros de água, onde a gente cria tilápia e outros peixes também. A água está ali com os peixes, lá que eles fazem o cocô deles, onde é filtrado nessas 3 caixas e passa para as plantas absorverem os nutrientes. Por que precisa dessa limpeza antes? Porque o cocô do peixe, quando sai, a planta não está pronta para absorver. Então ela precisa ser filtrada para o nutriente estar disponibilizado para as plantas. É aquele ciclo do nitrogênio, que o cocô sai como amônia, que vai virar nitrito e depois nitrato. Aí no nitrato as plantas absorvem. Depois que passa nas esteiras, a água volta para o tanque do peixe. Então a água vai circulando como um todo. Essa parte aqui do nosso passeio é a Praça das Abelhas. A gente faz a criação de abelhas sem ferrão aqui. A gente entende que sem abelha não tem comida. Então muita gente não sabe, mas as abelhas são polinizadoras dos alimentos. Então, se ela não passar na florzinha, o alimento não vem. Só que as abelhas acabaram sendo dizimadas, seja pelo uso de agrotóxico e também pelo desmatamento e várias outras problemáticas. Então, a gente criar um espaço para ter polinizador no nosso terreno é essencial. E também acaba desmistificando, né? Porque as pessoas acabam ficando com medo de abelha, acham que toda abelha tem ferrão, mas essas, por outro lado, são abelhas nativas que não têm ferrão. E aqui onde o Prato Verde está localizado é na Associação Mutirão, que foi fundada na década de 60, finalzinho da década de 60, já chegando na década de 70. Então, aqui é um espaço onde atende jovens e crianças, né? E geralmente no período de contraturno. Então, quando a criança não está na escola, ela está aqui com atividades de educação ambiental. O Wagner, que é nosso fundador, foi uma das crianças daqui do Mutirão. Então aqui é um território muito potente de educação ambiental e o Prato Verde está firme e forte junto com a Associação Mutirão, desenvolvendo vários projetos e atendendo essa população aqui do bairro. Aqui a gente está na nossa compostagem. Antes eu falei do biodigestor, que é uma forma da gente cuidar dos resíduos orgânicos da nossa casa. E a outra forma é a compostagem. Então aqui a gente coloca os restos de casca, fruta, do alimento orgânico mesmo, misturado com uma parte seca, que é folha seca ou serragem. Essa mistura equilibrada faz com que o alimento se decomponha e vire adubo para a nossa própria horta. Então imagina que o que a gente acabaria jogando fora, a gente consegue virar adubo. Então é uma riqueza e é muito importante a gente produzir nosso próprio adubo, porque
é sustentável e também é um território muito grande. Imagina tanto de adubo que você teria que comprar para manter uma horta desse tamanho. Então é uma forma que a gente consegue cuidar dos resíduos orgânicos e também dar um up na nossa horta. E o resultado final da compostagem é isso aqui, ó. É uma terrinha preta, bem fofinha, não tem cheiro e é excelente para nossa horta. Então o resto do alimento, depois da decomposição, vira isso aqui. É uma riqueza pra gente. Essa parte a gente mostra uma forma de molhar as plantas, né? A gente chama de irrigação sustentável, porque a gente passa uma mangueira, ela é toda furadinha e vai molhando a nossa horta de gota em gota e localizado exatamente onde está o canteiro. Por exemplo, naquele sistema que é aspersor, aquele que fica a água rodando assim, você molha a sua planta, é óbvio, mas você também acaba molhando partes que você não necessariamente precisaria molhar. Então, com essa irrigação aqui, a gente molha diretamente a planta. Ela é furadinha aqui embaixo, onde vai saindo de gota em gota. Então você consegue economizar mais água no final do dia. Então, lembra que a gente falou dos resíduos orgânicos, né? Então a gente falou do biodigestor, da compostagem, no sistema maior, assim, comunitário. E agora a gente vai falar de uma outra opção também para os resíduos orgânicos, que é o minhocário. Então no minhocário a gente consegue colocar também na mesma proporção o resto de comida com uma parte seca, que é a serragem ou uma folha, e essa decomposição também vai dar o adubinho. E são dois produtos finais que você tem: a terra fofinha, bem escura, e também um líquido que a gente chama de biofertilizante. Esse líquido a gente usa também para regar as plantas, tem bastante nutriente nele. O minhocário é legal porque ele é bem pedagógico, então a gente costuma levar ele bastante na sala de aula e também a gente consegue trazer uma alternativa para uma pessoa que quer compostar os seus alimentos na sua própria casa, porque ela não ocupa muito espaço, então qualquer família, qualquer pessoa poderia ter uma dessa em casa e cuidar dos resíduos. A gente está aqui na nossa horta mandala, é um espaço onde a gente tem no centro dela captação de água também de um telhado, e ela é toda conectada, ela é fácil de se locomover e ela também é bem pedagógica. A gente fez as paredes do canteiro aproveitando garrafa PET. Então a gente distribuiu eles, então é um material que a gente reutilizou e ficou ótimo aqui para as paredes do nosso canteiro. E também é uma produção toda integrada, né? Toda conectada, tem bastante também diversidade de cultivos aqui. E a mandala ela é muito especial para a gente também, porque traz uma nova forma de plantar, né? Não fica aquele canteiro reto de sempre quadrado, né? Então traz movimento, que a natureza tem muito disso também. No final da trilha, a gente tem esse espaço para uma parte mais prática. Então é o espaço onde a gente monta o vasinho com quem está aqui com a gente mistura a terra, faz tudo bem preparado e monta um vaso e planta. Então é um espaço interativo, onde a gente faz atividades práticas, pensando em tudo que a gente fez e apresentou do começo da trilha até agora. Olá, meu nome é Samira Garzulis, sou tecnóloga em agronegócio, mestre em mudança social e participação política pela Universidade de São Paulo. Aqui no Prato Verde eu coordeno o projeto no âmbito geral e particularmente coordeno o programa Rede Cozinha Escola, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo. Ele é um projeto piloto, começamos tem 2 semanas, um grande desafio. Nós entregamos 400 marmitas por dia, pelo menos 400 refeições por dia, gratuitamente. Então, refeição equilibrada, pensada sobre a perspectiva nutricional, pensada sobre a perspectiva da qualidade, da quantidade que é oferecida. Olá, meu nome é Wagner Ramalho, eu sou coordenador e fundador do Prato Verde Sustentável. Eu sou formado em arte cênica, sou gestor ambiental e também em geografia. E hoje eu vou falar um pouquinho mais aí do Prato Verde para vocês. O Prato Verde é um negócio de impacto socioambiental, onde através de hortas agroecológicas a gente leva a educação ambiental e educação alimentar para o povo periférico. Quando eles é informado de sustentabilidade, meio ambiente, de agroecologia, de ecologia, em situação de tragédias, né? Então, ou é com enchentes,
ou é desmatamento, de poluição, ou até mesmo, né, de casas pegando fogo. Ou seja, né, toda a questão ambiental é muito importante na periferia e quais não chega essa informação. Então o Prato Verde ele cria, né, uma metodologia, né, agroecológica onde chega essa informação, né, através de um instrumento pedagógico que é a horta, né? A horta é o instrumento pedagógico para esse povo periférico, né? Então a horta eles chegam numa linguagem muito mais fácil. Então quando eu coloco uma horta na casa das pessoas, ela consegue captar água da chuva, reciclar o resíduo, né? Diminuir os impactos dentro daquela casa que é tipo assim cheio de resíduos ociosos em cima das lajes, né? Então acaba diminuindo o impacto dos vetores, rato, barata, mosquito, ou seja, cria um outro bem-estar, um outro ambiente dentro daquele território, dentro daquela casa ou dentro daquele terreno, né? Por isso que é muito importante o Prato Verde Sustentável, além, né, de diminuir os impactos ambientais, né, ele também minimiza os impactos sociais, caso da fome, violência, né, insegurança alimentar e nutricional, ou seja, está ali no dia a dia, né, combatendo os desertos alimentares e combatendo o racismo ambiental nas periferias. De onde surgiu a ideia do projeto Prato Sustentável? O Prato Verde Sustentável sai de uma ideia minha, de uma vivência que eu tive com uma família indígena, onde eu fui adotado com essa família indígena, e tudo que eles plantavam abastecia a nossa própria mesa, né? Então eu, quando eu era pequeno, eu tinha essa vivência, eu tive essa vivência agroecológica com essa família indígena, né? E aí quando eu chego aqui em São Paulo, eu percebo que as pessoas não cultivavam, né? As pessoas tinham se afastado das suas origens, né? Daí eu pergunto para minha mãe, assim, aqui as pessoas não plantam, né? Minha mãe fala assim, não, aqui as pessoas têm que trabalhar para comer. Eu fico imaginando assim, se essa pessoa não trabalha ou está desempregada, passa fome. É o que a gente vê aí na nossa sociedade. Muitas pessoas estão desempregadas ou têm um salário super baixíssimo que não conseguem pagar aluguel, e aí eles não têm o dinheiro para comprar uma alimentação adequada, equilibrada, diversificada, né? Então eles vão comer os ultraprocessados, isso quando come ainda. Eu tenho um depoimento que um senhor veio almoçar aqui no Prato Verde Sustentável, que a gente faz essas doações de marmita com produto agroecológico do prato. Ele falou que fazia 17 dias que ele não estava comendo arroz e feijão. Era a primeira vez, depois de 17 dias, que estava se alimentando de arroz e feijão. Outra pessoa falou assim que fazia uns 6 meses que não comia peixe. Ou seja, uma coisa simples, né? Que vai nos pratos dos brasileiros, né? E as pessoas não estão comendo, não estão sendo bem alimentadas. Ou seja, né, elas não conseguem, elas estão sendo excluídas de uma sociedade. Porque ela não consegue raciocinar, não consegue pensar, ou seja, está sendo, né, excluída, né? Então eu costumo dizer que a primeira segregação que existe é a segregação alimentar, né? Sem a pessoa não estar bem alimentada, ela não consegue pensar, se locomover, né? Ela está tendo um déficit nutricional, déficit cognitivo. Como é que essa criança vai crescer com déficit cognitivo, né? Como é que ela vai disputar uma FUVEST, uma UNESP, uma ETEC, se ela não teve uma alimentação adequada para ela poder raciocinar, para poder aprender? Porque quando a criança está com fome, ela só está pensando qual é a primeira refeição que eu vou comer naquele dia. Ou seja, a escola ela é muito importante também para combater a fome, né? Então assim, geralmente as crianças vão para a escola para se alimentar, né? E os idosos ficam em casa, né, com fome, não conseguem pagar, né, o aluguel, no caso ganham um mínimo, né, um salário mínimo, né, então paga o aluguel, paga remédio, o que eles vão se alimentar? Também não tem dinheiro para se alimentar adequadamente. Por isso que é muito importante o Prato Verde Sustentável levar essa educação ambiental, levar essa educação alimentar para o povo periférico, né? E segundo a Anvisa, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, né? Porém, né, essa alimentação não chega na mesa dessas pessoas, né? Então, e quem são essas pessoas que estão passando fome? São mulheres negras e crianças negras nas periferias, né? E aí é lógico que é adjacentes, né? Aí a gente vai indo para um grupo dos indígenas, né? Um grupo do quilombola. Aqui nas grandes cidades são as pessoas pretas periféricas.